Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Se o Coritiba não vencer amanhã o Sampaio Corrêa e o Botafogo vencer na quarta-feira o Brusque no estádio Newton Santos, o Fogão passará a ser líder da Série B do Campeonato Brasileiro no momento crucial da competição. É importante sabermos também que se o Botafogo perder o jogo, não sai do G4 nesta rodada. O Glorioso, então, numa situação favorável, mas tem que fazer a sua parte para continuar brigando de forma consistente pelo acesso, algo que ainda não é tão simples assim. Nas contas, 4 vitórias mais ou menos ali nos próximos 8 jogos podem colocar o Glorioso na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas pensando jogo a jogo, rodada a rodada, a próxima partida é contra o Brusque no Newton Santos depois de amanhã e o Fogão tem que vencer. Vamos falar sobre isto aqui neste vídeo. Antes eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Passamos dos 24.900, contagem regressiva para os 25 mil, aquela meta tão sonhada. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Então compartilhe o canal Fabiano Bandeira com os amigos, com as amigas, com os familiares, naquele seu grupo de WhatsApp do Fogão também. Pois é, galera, o Botafogo tem que vencer porque a rodada pode vir a ser muito boa para o Glorioso. Como eu já falei, o Coxa, que perdeu para o Vasco no último fim de semana por 2-1 em São Januário, se não vencer o Sampaio Corrêa e se o Botafogo vencer o Brusque, o Glorioso vai para a liderança da competição. O Coxa tem hoje 54 pontos e tem 15 vitórias. O Botafogo tem 52 pontos e também 15 vitórias. Se o Coxa empatar, vai a 55, mantém as 15 vitórias. E aí, se o Fogão vencer, também vai a 55, mas com 16 vitórias. Se o Coxa perder, se mantém com 54, Botafogo vencendo, vai a 55. E aí passa também no número de pontos. E o Sampaio Corrêa está longe de ser uma carne assada. Por mais que o time maranhense tenha perdido em casa para o Vitória por 1-0 na última rodada, na penúltima, o Sampaio Corrêa venceu o Vasco da Gama. Também por 1-0 lá no Maranhão, com o Vasco perdendo o pênalti no finalzinho do jogo. A arbitragem muito complicada, atrapalhando a vida do Sampaio Corrêa, que teve um jogador a menos durante um bom tempo da partida. Teve jogador expulso ainda na primeira etapa. Então, Sampaio Corrêa perdeu para o Vitória, mas venceu o Vasco, que está em bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar aquela secada esperta e depois, na quarta, torcer para o nosso Glorioso fazer o dever de casa. E aí, quem vem atrás do Fogão hoje? É o Goiás, com 51 pontos. Um ponto atrás do Glorioso. E olha como é importante o Botafogo continuar à frente do Goiás ao fim desta rodada, da próxima rodada, porque tem um fator psicológico. Na outra rodada, depois que o Botafogo pegar o Brusque em casa, o Glorioso sai para enfrentar o Goiás lá em Goiânia. Então é muito legal chegar lá tendo vantagem na pontuação na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Goiás enfrenta fora de casa nesta rodada o Londrina. Também não tem facilidade, gente. O Londrina empatou fora na última rodada em 0-0 com o Operário e está na 17ª posição na tabela. Ou seja, é o primeiro na zona de rebaixamento com 31 pontos. Doido para sair dali. O Londrina vai tentar dificultar a vida do Goiás, porque se o Goiás quer subir, o Londrina não quer sair, não quer cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante para o Londrina um resultado de vitória contra o Goiás. E eles devem tentar sair e atrapalhar muito a vida do Esmeraldino. E na quarta posição temos o Avaí com 50 pontos. O Avaí perdeu para o Confiança fora de casa no último sábado e agora enfrenta nada mais, nada menos que o Cruzeiro. E temos duas vertentes. Podemos observar o Cruzeiro neste momento por dois ângulos. O Cruzeiro que atropelou o Coxa
em Curitiba, ganhou por 3-0 na penúltima rodada. Na última, o Cruzeiro, que jogou de forma muito forte com o Botafogo, nós vimos a partida, foi 0-0 em Minas. O Cruzeiro entrou com ares de final de Copa do Mundo, jogou muito forte contra o Glorioso. Não venceu, até porque o Botafogo também é muito forte, mas na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano o Botafogo está com uma consistência interessante, mas o jogo foi encardido, então foi um 0-0 muito complicado, né? Um 0-0 realmente que muitos botafoguenses comemoraram até o pontinho ganho lá em BH. E aí é um aspecto observarmos, o Cruzeiro vem forte, o Cruzeiro está jogando de maneira mais consistente com o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas tem também a outra vertente. Após a final de Copa do Mundo que o Cruzeiro jogou com o Botafogo, os jogadores entraram em greve. Logo na quarta-feira, eles deram a vida contra o Glorioso, chegou na quarta-feira, o Cruzeiro entrou em greve e retomou os trabalhos agora no último domingo, mais conhecido como ontem. Ontem os jogadores voltaram a trabalhar na Toca da Raposa 2, lá em Minas Gerais, então o Cruzeiro voltou a treinar. Será que os dias que os jogadores ficaram parados, pelo menos sem irem aos treinamentos, vão fazer diferença? O jogo com o Avaí é só na sexta-feira. Os jogadores, então, vão ter tempo para aquele recondicionamento físico, técnico e principalmente psicológico, já que a gestão do Cruzeiro está tentando acertar os salários. Os jogadores pararam porque os salários estão atrasados, mas o presidente do Cruzeiro, que estava fora do Brasil, falou para os jogadores em reunião que está se reunindo com empresários a fim de angariar recursos para o pagamento dos salários. Vamos ver, o jogo é na sexta-feira em Santa Catarina e todo botafoguense vai torcer para o Cruzeiro. Se o Fogão vencer na quarta ao Brusque, deixa a situação do Avaí ainda mais complicada. O time catarinense vai entrar com mais pressão. E o quinto colocado, que é o CRB, que tem 49 pontos na tabela, neste momento tem uma tarefa ingrata também. Sai para pegar o Vila Nova em Goiânia. E o Vila Nova vem muito bem no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Perdeu na abertura do turno para o Botafogo por 3-2. O Glorioso fez 3-0. Depois o Vila Nova fez 2 gols. Aí também teve ajuda da arbitragem, mas não conseguiu empatar. Mas no final do jogo fez uma partida forte com o Glorioso também. Depois disso, o Vila só perdeu para o Curitiba fora de casa por 1-0 na Bacia das Almas. O Curitiba, neste período, venceu jogos contra times como Avaí, Náutico e o próprio Goiás também, que está lá no G4, e tem aquela rivalidade da capital de Goiás toda dentro desse jogo, entre Vila Nova e Goiás. O Vila Nova ganhou no campo do Goiás por 2-1. Então o CRB sai também para uma tarefa bem difícil. Será que vai pontuar a equipe alagoana? A gente seca e torce para o Vila Nova. Mas tudo isso que eu falei aqui tem que estar atrelado à vitória do Botafogo. O Glorioso não pode nem pensar em falhar na quarta-feira, às 20h30, contra o Brusque no estádio Newton Santos. O Fogão tem que ir para cima. Jogou na terça-feira da semana passada contra o Cruzeiro lá em Minas. Então, muito tempo para treinar, para recuperar jogadores. E o jogo agora na quarta-feira. O Brusque também está longe de ser uma moleza. O time não está nem neste momento disputando rebaixamento. Algumas pessoas podem pensar isso. O Brusque, neste momento na competição, tem 35 pontos. 4 acima do primeiro da zona do rebaixamento e 3 vitórias a mais. O Brusque com 10 vitórias, o 17º com 7 vitórias apenas na competição. Então o Brusque não vai ser essa molezinha, ou não deve ser essa molezinha toda no jogo de quarta. A equipe também que chega motivada, venceu no final de semana por 3-1 o Remo, numa situação bem peculiar, com o atacante pegando pênalti, fazendo gol, perdendo pênalti, e o Brusque venceu por 3-1. Então o Botafogo tem que estar muito focado. Todos os jogadores recuperados clinicamente. Agora o departamento da preparação física vai observar alguns aspectos para alguns atletas para deixar claro se o Henderson pode ou não utilizá-los. A torcida do Botafogo vive a expectativa de ter no gol novamente Gatito Fernandes e de ter o Rafael também voltando a ser relacionado. Então é isso, galera. Aqui um vídeo robusto, como sempre, para vocês. Muito conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Eu volto a qualquer momento e à noite tem live especial. Esteja aqui para não perder aquela interação muito bacana. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui!